Oh, aleluia. Que manhã maravilhosa, né? Que manhã maravilhosa. Só tenho que agradecer ao Senhor pela graça dEle, pelo amor dEle sobre nossas vidas. Amém? Bom, queridos, bom dia, que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo e toda a sua semana. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui que, assim, é algo que a gente não pode fugir e não tem como fugir, porque é o verdadeiro evangelho, né? É o evangelho da graça. Não há outra coisa que nós venhamos a pregar aqui que não seja o evangelho da graça. E o que é evangelho? Assim como o pastor já ensinou aqui, né? Muitos já falaram. Evangelho significa boa notícia, boas novas. Correto? Então, é uma boa notícia da graça. É uma boa notícia da graça. E é somente graça. Não tem outra coisa a ser pregada. Amém? Então, assim, eu tenho visto, né, tenho conversado com algumas pessoas e sempre cai nessa questão, né, mas sobre a pregação da palavra, né, algumas pessoas chegam para mim e falam, mas é só isso? Né, quando a gente está conversando com alguém que fala sobre a graça, mas é só isso? Não, não é só isso, isso é tudo, né? A graça, ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Ela abrange todos os aspectos de nossas vidas. A graça, querido, é Jesus Cristo. A graça, ela é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E a palavra que eu quero trazer aqui hoje nós vamos ver vários textos. Vou tentar adiantar um pouquinho aqui, para a gente acabar dentro do horário, né? E tenho certeza que, assim como o Senhor falou comigo, Ele também fala com você. Amém? Então, o Evangelho proclama que a graça, ela envolve todos os aspectos da nossa vida, né? Ou seja, a boa notícia da graça é que ela envolve todos os aspectos da nossa vida. Amém? Então é por isso que Paulo, ele incentiva, né, os cristãos a continuarem na graça. Ou seja, lá em Atos 13:43, nós podemos ver essa palavra. Atos 13:43. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e a Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Ou seja, nós precisamos continuar perseverando na graça de Deus. E de forma progressiva. Se você ver também, 2 Pedro 3,18, fala também dessa forma. E assim, continuar na graça de Deus é um convite à fidelidade. O que Paulo está querendo dizer ali naquele texto de Atos 13:43 é um convite a você se manter fiel à graça de Deus. Sabe por quê? Porque vai ter dias que o seu eu vai querer tomar a frente das coisas. E a graça, ela não depende de você, depende de Cristo. Vai ter dias que você vai querer ser infiel com a graça. É nesse dia que você precisa, não, eu preciso continuar firme na graça de Deus.
Por mais que a circunstância que você tenha passado, mantenha-se firme na graça de Deus. E de forma a crescermos na graça, né? Assim como na fé também, devemos crescer na graça, né? O pastor pregou aqui, há uns domingos atrás, falando sobre o crescimento na fé. Todos nós recebemos uma medida de fé, mas conforme nós vamos caminhando nesse evangelho, a nossa fé ela tende a aumentar. E aí, queridos, a graça é da mesma forma, nós precisamos crescer na graça. E como você cresce na graça? Dependendo de Deus, vivendo debaixo do favor do Pai. É igual uma planta, né? É interessante, uma planta, ela cresce, qual o propósito dela? Florescer. Você, quando aceitou o evangelho da graça, aceitou a Cristo, você morreu o velho homem, nasceu um novo homem, Cristo está dentro de você, então você precisa crescer. E o que é a graça? A graça é quando você floresce, crescendo e florescendo, onde as pessoas possam olhar para você e falar: algo diferente eu vi em você. Querido, você aceitou a graça para crescer e florescer. Amém? A graça de Deus, ela é a base da nossa identidade cristã. Se você quer entender qual é a minha base, qual é a minha identidade, a graça, ela é a base da nossa identidade cristã. Você pode ver lá em 1 Coríntios 15:10, né? Que diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Amém, queridos? Não é pelo que você faz, como o mundo diz que é, mas é pelo que Cristo fez por você. A sua identidade é estar na graça e no favor do Pai. A graça de Deus também é a base da nossa posição. E interessante que Romanos 5:2 nos mostra isso também. Olha, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém? Ou seja, é a base da nossa posição, está na graça em que estamos. Esta é a graça em que estamos. E interessante que quando você olha a tua posição, talvez com o olhar humano das pessoas que não sabem que você tem a graça, pode olhar, aquela pessoa ali é derrotada, não consegue nada na vida, olha só, mas não é assim que o Senhor te olha. Quando você vive debaixo da graça dele, o Senhor te olha na posição de filho que você é. E não só filho, mas filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E isso ninguém pode te tirar. E a graça de Deus também, ela é a base do nosso comportamento. 2 Coríntios 1:12 diz que esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal ou de homens, mas de acordo com a graça de Deus. Ela é a base do nosso comportamento. O nosso comportamento, ele não pode basear
eu, no meu eu, porque nós somos falhos. Mas o nosso comportamento precisa ser baseado na graça de Deus. E interessante que muitos homens, acreditam e têm fé na sabedoria humana. Mas a sabedoria humana, ela é limitada. Ela é limitada. Mas a sabedoria que vem do alto, de Deus, para nossas vidas, através da graça dele, é ilimitada. E o acesso está para todo mundo. Você pode acessar essa sabedoria que vem do alto, através da graça, que é Cristo em nossas vidas. E outra situação também, que a graça de Deus ela é a base do nosso viver. Ela é a base do nosso viver. Romanos 5,17, eu vou ler um trecho de Romanos 5,17 que diz: a abundância da graça reinamos na vida por Jesus Cristo. Ou seja, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Ela é a base do nosso viver. Queridos, nós estamos reinando em vida. Se você ainda não consegue enxergar que você está reinando em vida, você precisa abrir os seus olhos e ver quão maravilhosa é a graça de Deus. Não viva a sua vida baseada nas limitações dos homens, baseada naquilo que você acha. Viva a sua vida baseado na graça e naquilo que Deus diz quem você é. Você é filho amado, justiça de Deus. E além dela ser a base do nosso viver, ela também é a base de nossa força para viver. 2 Timóteo 2:1 fala sobre isso. Seja forte na graça que há em Jesus. Então, você percebe que a graça ela vai preenchendo cada aspecto de nossas vidas. E quando nós começamos a entender isso, não tem como você fugir da graça, porque ela te persegue. Não tem como fugir. Para onde você vai se deparar com a graça de Deus sobre a sua vida. Não fuja da graça, mas receba a graça. E interessante, querido, além dela ser força para nosso viver, ela também é a base do nosso discurso. E interessante, sabe por quê? Porque Colossenses 4:6 diz: seja sempre o seu discurso com graça. Coloca para mim, Pedro. Colossenses 4:6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável. Esse agradável, traduzindo do grego, significa charita, que é graça, e bem temperada com sal, a fim de se saberdes como deveis responder a cada pessoa. Queridos, a graça é a base do nosso falar. Você percebe que tudo é graça, não tem como fugir. Nós estamos cercados pela graça. E tem mais. Ela é a base da nossa suficiência. 2 Coríntios 12:9 fala que a minha graça é suficiente para você. Talvez você tenha buscado coisas nesse mundo, mas essas coisas irão se perder
A única coisa que não se perde é a graça de Deus sobre a sua vida, porque ela é suficiente. E é a única coisa que você precisa, é a graça de Deus sobre a sua vida. E por último, a graça de Deus é a base para lidar com as provações, tribulações e dificuldades da vida. 1 Pedro 5,10, vamos ver? Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A graça é a base para lidarmos com provações, tribulações e dificuldades em nossas vidas. O que você tem enfrentado na sua vida, aplique graça, favor imerecido. Viver debaixo do favor do Pai, isso é graça. E interessante que as Escrituras, elas colocam uma ênfase gigante na graça. Se você abrir, tudo remete à graça. E colocando em todas as áreas de nossas vidas, como nós vimos aqui, a graça é tudo no Evangelho. E o Evangelho é totalmente graça. A graça é tudo no Evangelho e o Evangelho é totalmente graça. Guarda isso no seu coração, querido. E o que é o Evangelho? Continuando, é uma boa notícia. O Evangelho da graça é o Evangelho de Deus. Ou seja, a boa notícia da graça é a boa notícia de Deus. O Evangelho da graça vem diretamente de Deus e ele está totalmente relacionado com o seu caráter e seu ser. Ou seja, a graça está totalmente relacionada com o caráter do Pai e com o seu ser. A graça está totalmente ligada. Ou seja, são declarações de Deus que vêm diretamente dele, do seu ser. Ou seja, não tem como falar do Pai sem falar de graça. Por isso que domingo após domingo a graça é pregada. E jamais ela se esgotará. A graça é eterna, querido. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1:1 diz isso. Você também foi chamado, nós também fomos chamados para levar a boa notícia. Para muitos aqui não sabem, mas eu tenho feito algumas corridas. Eu saí do banco, tá? Há tempo atrás, eu fui desligado do banco, eu era gerente do Bradesco, saí e, assim, eu estou vivendo pela graça do Pai. E eu decidi, assim, conversando, orando ao Senhor, a fazer umas corridas de Uber, né? E, gente, é legal demais, tá? É top. Nunca me vi, né, dirigindo carro, levando pessoas assim. Gente, você não tem noção das vidas. Se você entrar no Uber, o meu perfil lá está escrito que eu quero fazer as corridas para levar a boa notícia às pessoas que eu pegarem. E todas aquelas que abrem o coração, eu falo do amor de Deus. Esses dias eu peguei uma menina com a vida totalmente destruída, com um nenenzinho.
e ela, em algumas situações, havia pensado em tirar a própria vida. E aí ela falou: mas eu não posso voltar porque eu estou fumando agora, eu creio na palavra. Mas eu falei: isso é condenação. Você crê, você é filha amada. Satanás tem tentado te acusar, mas o Senhor está dizendo para você: volta, porque eu te amo. Não é o teu cigarro que vai mudar o meu amor por você. E aí eu orei com ela, falei do amor de Deus para ela, e ela chorou, ela ficou feliz, ela me agradeceu demais, falando: nossa, foi Deus que colocou você aqui. E, queridos, eu tenho falado isso para muitas pessoas. Eu estava em casa, entrei no carro e orei: Senhor, que toda pessoa que entrar aqui com enfermidade seja curada. Minha primeira passageira estava indo para o hospital fazer um procedimento nas vistas, e eu falei com ela: receba a cura, você está curada. Ela chorou, agradecendo a Deus, porque ela tinha orado por cura pela vida dela. Queridos, eu tenho encontrado, e são dois, tem vários exemplos, várias corridinhas que eu tenho feito, Deus tem falado com pessoas, e eu tenho visto que Deus tem me levado para isso, e eu tenho ficado feliz. Cara, é algo maravilhoso o que Deus tem feito na minha vida, através desse aplicativo. Eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida. Às vezes eu dou uma parada, faço as cotações de seguro, mas eu estou lá, dando as corridinhas. Nós fomos chamados, querido, para levar essa boa notícia. Não percam as oportunidades de levar a boa notícia a todos que estão à sua volta, ao seu mundo. Assim também como recebemos, também somos chamados a entregar. Atos 20, 24 diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É com alegria. Poderia muito bem estar ali: Senhor, saí do banco, lá recebi um salário bom, agora estou aqui. Não, é com alegria, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que a graça e o favor de Deus estão sobre mim. Não são as circunstâncias da vida, não são as dificuldades que nós passamos de forma momentânea que vão parar e vão trazer dúvidas do amor de Deus que tem por mim. Amém, queridos? O Evangelho da graça também, ele prende os nossos olhos em Cristo. Interessante que o Evangelho, ele centraliza os nossos olhos na pessoa e na obra de Cristo, não em nós mesmos. Isso que é interessante, porque se fosse em nós mesmos, estaria errado. Mas a graça, ela sempre nos leva a olhar o que Cristo fez, não o que eu fiz, ou não o que eu estou disposto a fazer. Deixamos de olhar para nós mesmos e passamos a fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. O Evangelho, ele proclama que a nossa salvação vem totalmente de Cristo, sem o nosso esforço próprio. Apenas recebemos pela fé. Se você quiser confirmar isso, está lá em Romanos 4:4, de 4 a 8. E em Efésios 5:1 e Efésios 2, de 8 a 9. E os nossos comportamentos não definem nossa identidade, porque Cristo é quem define. Somos como Ele é. Colossenses 3 diz isso, e 1 João 4,17. E o perdão que recebemos reside no sangue de Jesus. A nossa santidade está fundamentada em Cristo. Isso tudo são textos que estão na Bíblia. E Cristo é tudo o que precisamos. Ele é a essência de todas as nossas relações e a dinâmica de todas as suas próprias demandas.
Ou seja, em tudo dai graça, em tudo vemos graça, não tem como fugir da preciosa graça de Deus. E talvez você ache que a graça é algo novo. Não, graça não é algo novo. Diz assim, a graça, fala comigo, a graça é eterna. A graça é eterna. Essas verdades, elas destacadas, tudo aquilo que eu falei aqui, elas não são novas. São eternas, queridos. E não são coisas inventadas. É a palavra de Deus. É a boa notícia de Deus para nossas vidas. Se tratam um evangelho eterno, não um evangelho momentâneo. O que nós estamos pregando aqui é um evangelho eterno, que não pode ser tirado, que não pode ser removido. E mesmo que tentarem, não irão conseguir. Porque a igreja do Senhor prevalece ano após ano, dia após dia, vivendo na graça e no favor do Pai. A graça, ela é eterna no coração e essência de Deus. Deste modo, a graça não é um momento. Apocalipse 14:6 diz assim, olha o que o apóstolo João falou. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar os que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povos. Amém? O evangelho eterno. Eu queria abrir um parênteses aqui, não vou ministrar sobre isso, mas eu quero abrir um parênteses aqui, para que vocês possam compreender sobre os evangelhos, né? E assim, existe o evangelho, a boa notícia, ela é dividida em 3 capítulos. A Bíblia, ela nos mostra isso. E quais são esses 3 capítulos? O primeiro fala sobre o evangelho da graça. Se você quiser confirmar, está lá, ó. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que passa a completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça. E aí eu te pergunto, para quê? Qual o propósito do evangelho da graça? Ele vem anunciar como Deus salvou o mundo. O evangelho da graça vem anunciar como Deus salvou o mundo. E como foi isso? João 1:29. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelho da graça nos leva a entender como Deus salvou o mundo, através do Cordeiro Santo de Deus, através de Cristo Jesus. O segundo evangelho é o evangelho do reino. Lucas 4:43. Lucas 4:43. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino, ou o evangelho do reino de Deus, em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. O evangelho do reino está cheio de graça. Existe o evangelho da graça, evangelho do reino, que também está cheio de graça. Mas por que o evangelho do reino?
qual o motivo? Entendemos que o Evangelho da Graça é como Deus salvou o mundo, foi através de Cristo. O Evangelho do Reino nos ensina porque Deus salvou o mundo. Sabe por quê? Para devolver ao homem a posição original. O motivo do Evangelho do Reino é para devolver ao homem a sua posição original. Gênesis 1, 28. Coloca para mim, fazendo um favor. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. O que o Senhor fez, nos apresentando o Evangelho do Reino, é fazer com que você volte à sua posição original. E o terceiro capítulo dos Evangelhos é o Evangelho eterno. Olha, querido, nós temos o Evangelho, ele é dividido nesses 3 capítulos: graça, reino e o Evangelho eterno. E o Evangelho eterno, olha lá o que diz. Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno. Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. E sabe qual é o motivo do Evangelho eterno? O da graça é como Deus salvou o mundo, através de Cristo. O do reino é porque Ele salvou o mundo, para devolver posição ao homem. E o eterno é o que Deus salvou. O que Deus salvou? O homem e a criação. O homem e a criação. Romanos 8, 1 a 3. Romanos 8, 1 a 3 diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 3, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, com oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém, queridos? Amém? Esse é o motivo de entendermos por completo esses 3 evangelhos: o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. E todos eles, a graça de Deus está rodando nelas. Não tem como fugir, querido. Pois precisamos compreender a mensagem completa do Evangelho, porque só desfrutamos daquilo quando nós entendemos. Ou seja, outra situação, a graça, ela nos leva a proclamar quem nós somos. Diga comigo: a graça me leva a proclamar quem eu sou. E essa boa notícia também são boas notícias a respeito de quem você é, de sua real, verdadeira identidade. A proclamação do Evangelho diz respeito à realidade de que você é justificado
em Cristo Jesus. Primeira realidade de quem você é, através da graça de Deus. Você é justificado em Cristo Jesus, está lá em Romanos 3,24. Você é santo pelo seu perfeito sangue, Hebreus 10:10. E você é aceito no amado, Efésios 1:3. E além do mais, você é filho, João 1:12. E você é justiça de Deus em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5:21. Não tem como dizer que a graça do Senhor nos basta, pois ela é perfeita, é agradável. A graça de Deus nos completa em tudo. Não há necessidade em mais nada. A graça de Deus nos basta, querido. O Evangelho, olha bem o que eu vou falar. Eu escrevi para não errar. O Evangelho não te exorta a ser, mas proclama quem você já é em Cristo. Conhecer o Evangelho é conhecer a si mesmo, é conhecer o verdadeiro significado da sua existência. Queridos, precisamos a todo momento conhecer e nos aprofundar nesse Evangelho, nessa boa notícia que Deus tem para nós. E uma outra situação, além dele proclamar quem nós somos em Cristo, o Evangelho também proclama quem é Cristo. Paulo defendeu que o Evangelho é uma mensagem dada por Cristo. Gálatas 1:12 diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É uma mensagem sobre Cristo. 2 Coríntios 4:4 diz: a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é uma mensagem dada por Cristo a respeito do próprio Cristo. O Evangelho é Jesus e Ele é a maior notícia do mundo. Não tem? Já ouviu a maior notícia do mundo? Chega assim para uma pessoa: ei, você ouviu a maior notícia do mundo que está rodando aí? A pessoa curiosa vai querer saber. Aí você fala: é que o Evangelho da graça, a boa notícia da graça é Jesus. E o mundo está com sede de ouvir de Jesus. O que ocorre é que Satanás tem tentado enganar, dizendo que o mundo não quer ouvir, mas o mundo quer ouvir sim. Os campos estão brancos, faltam trabalhadores. Mas essa é uma mensagem que o pastor vai trazer depois aqui. Queridos, a graça, o Evangelho da graça, a boa notícia da graça, ela proclama quem é Jesus, o que Ele fez por mim, por você, e o que Ele continua fazendo. Você acha que acabou quando Ele ressuscitou? Não. Ele continua fazendo. Continua fazendo. E nós continuamos crescendo no amor e na graça de Deus. E para nós encerrarmos, não te faz livre para pecar, te faz livre do pecado. A graça, ela não te faz livre, porque a primeira coisa que, rapaz, a primeira coisa que as pessoas falam, quando a gente começa a falar sobre a graça, algumas pessoas chegam: ah, então agora eu posso pecar? Não. Se esse é o entendimento,
de algumas pessoas, ele já entendeu tudo errado da graça. A graça, ela não te faz livre para pecar, ela te livra do pecado. Para muitos, o Evangelho da Graça é uma grande ameaça. Nós temos visto muitas igrejas que não pregam o Evangelho da Graça em sua totalidade por ter medo de sofrer retaliação, ameaça. E queridos, de fato, essas verdades ameaçam a nossa justiça própria. O Evangelho da Graça, ele ameaça, sim, a nossa justiça própria. Nossas tolas tentativas de alcançar aquilo que Cristo já fez. Outras ameaças. E Ele fez de forma gratuita através da sua obra. E uma tentativa de minimizar a extensão e grandiosidade do Evangelho da Graça é dizer que estamos dando liberdade para pecar. E não é. Como se indicar quem nós somos e o que Cristo é, fosse dar liberdade para pecar. O fato é, se essas verdades não forem suficientes para nos fazer viver de forma livre e correta, nada mais o será. Se tudo isso que nós temos pregado, que o pastor tem pregado domingo a domingo, não for suficiente para fazer com que você entenda que o pecado, você foi livre dele, não tem outra coisa no mundo que vai fazer. Por isso que a graça ela é suficiente. A graça é suficiente. E por esse motivo, Paulo teve a ousadia e a intrepidez de afirmar que não seremos mais dominados pelo pecado, pois não estamos debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. E do mesmo modo, o autor de Hebreus fala a respeito do pecado que está próximo de nós, ao nosso redor. E que para deixarmos de lado o pecado, devemos olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Olhar para Cristo centraliza o nosso olhar na boa notícia e é o que nos faz verdadeiramente livres do pecado. É quando você olha para Cristo, não para você, é que você começa a livrar-se do pecado. Queridos, entenda, a boa notícia que o Senhor te apresenta é que você só precisa viver debaixo do favor dEle, debaixo da sua maravilhosa graça, pois a graça dEle basta para nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender a cada dia e a cada momento, a cada circunstância que você passar, que você é dependente dessa maravilhosa graça que é Cristo Jesus em sua vida. Eu gostaria de dar alguma palavra, pastor? Eu ia falar um momento de oferta agora. Pode? Então, vou chamar o nosso pastor aqui e que nós possamos entender que a graça, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno, é tudo que nós precisamos. Cristo é tudo que precisamos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, queridos.